quis saber de Deus que Deus os entregou às suas paixões. A pior coisa para o ser humano é ser entregue às suas paixões, porque aí nós podemos perceber o quão mal nós somos. Quando somos entregues de fato aos nossos desejos, às nossas paixões, é que nós conseguimos entender. É só olhar. O Luciano tocou num ponto em que nós conseguimos perceber, através da história, ao longo da história, o nível de depravação que o ser humano é capaz de chegar. E isso diz respeito não a fulano, a Beltrano, ou a pessoas que nós conseguimos pontuar. Todos nós somos assim. Tem coisas que vão inibindo tudo isso. Mas esse é o resultado do ser humano que vai constantemente no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para viver uma vida segundo os seus próprios padrões, os seus próprios, suas próprias compreensões de bem e mal, de certo e errado, e conduz a sua vida a seu bel prazer. Nós somos os macaquinhos que você falou naquela aula lá, o cara jogava água. Vamos ser moldados de acordo com a consequência, não porque somos bons. Exato. Exato. Infelizmente, essa é a nossa realidade, que só é mudada, transformada pela ação divina. Então nós precisamos... E isso, veja a grande importância que isso tem. Não nos coloca superiores a quem está lá fora. Não nos coloca superiores a quem tem problemas de dependência química, a quem está nas valas. Não nos coloca, porque nós conseguimos nos enxergar exatamente iguais. Mais devedores, né? Devedores, porque nós temos responsabilidade com isso. Veja a grande importância dessa compreensão. Quando o homem consegue se entender no meio desse caos e participante do caos, nós conseguimos talvez galgar, evidentemente que com a ação de Deus, porque sozinhos não conseguimos, uma nova realidade. E essa impulsão para fazer isso que você está falando, essa impulsão transformadora através do Espírito Santo. Porque a partir do momento que nós enxergamos isso, nós somos impulsionados a mover o que está à nossa volta. Paulo ele vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. E o constranger não diz respeito a termos vergonha. Nos constrange de nos impulsionar. Aquilo causa tamanho impacto que nos leva a fazer algo em relação àquilo. O amor de Cristo nos constrange, porque o amor de Cristo nos impulsiona a responder de forma positiva a esse amor. Um pouquinho aqui que a gente sente é o que a gente faz, às vezes não porque a gente é um bambambam, mas estamos aqui porque sabemos a graça reveladora e não podemos deixar passar tal graça tão batida a ponto de não se agarrar em alguma coisa. O que faz um gordinho, criança, que está lá, dele comendo, se enche de doce, de porcaria, engordando, não sai da frente do videogame, a mãe está lá, menino, vai lá para fora, vai brincar, vai se exercitar, fazer alguma coisa, pegar um sol e não sei o que, e o menino não sai de lá, não quer mudar, e de repente vê uma menininha lá na escola, se interessa, olha para si e pensa, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E de repente começa a mudar hábitos de alimentação, começa a fazer uma academia, começa a estar lá fora, abandona os videogames. O que fez ele mudar? O amor. Entre aspas, evidentemente, mas veja que há uma resposta a isso. Há algo que mexeu, que moveu esse menino, que fez com que ele mudasse esse padrão e vivesse uma nova realidade. Por isso que a lei não funciona.
A lei, Ela só mostra. a lei é aquela mãe que estava, menino, olha como é que tu tá, menino, ele consegue perceber, mas sem essa graça, sem esse amor, aquilo entra aqui e sai aqui. Mas de repente, quando ele foi tomado por aquele amor, impactado por aquele amor, menino, 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 Ele enxerga opa, e vê boa. começa a mudar. Lembra que a gente falou, a lei, ela é válida, ela continua válida. Nós vivemos no tempo da graça, mas a lei não foi abolida. Ela é real, né? Ela é real. Matar continua sendo errado, roubar continua sendo errado, tudo que a lei fala que não pode fazer, não pode fazer. A grande diferença é que a graça nos leva a caminhar por um caminho em que, transformados por essa graça, nós exercitamos a lei, mas sem necessariamente olhar para a lei. Porque todo aquele que olha para a lei erra. Porque vai tentar cumprir coisas que não são possíveis de cumprir. Por quê? Porque a lei, segundo Paulo, ela serviu como aio para vir diante de nós, nos mostrar o nosso erro. Paulo ele vai dizer que se não fosse a lei, ele não saberia que ele era pecador. A lei que mostrou a ele que ele estava errado. Mas a lei ela não serviu para salvar. A lei ela serviu para mostrar ao homem o erro que ele estava vivendo. E essa lei não diz respeito a regras e regras e regras e regras, mas para mostrar ao homem o quão distante ele está de Deus. Por isso que a lei ela acaba se tornando um fardo para as pessoas, porque essas pessoas estão distantes de Deus. A lei em si, Paulo vai dizer, é má? Não. A lei é boa, porque se não fosse a lei, nós não saberíamos quem de fato nós somos. Mas a lei, ela veio à frente para nos mostrar o quanto somos distorcidos, o quanto a imagem de Deus ficou distorcida em nós por conta do pecado. Porque a lei, o cumprimento dessa lei, deveria ser natural a toda a criação de Deus, feita pela bondade de Deus e boa conforme Deus. Mas a degradação humana, corrompendo essa imagem, nos faz olhar agora para a lei e rejeitar. Por isso que a graça nos coloca novamente no caminho, nos molda e nos transforma de tal maneira que nós caminhamos agora sem olhar para essa lei, porque essa lei se faz natural a toda nova criatura. Essa é a grande diferença. A lei não nos molda, a graça nos molda e cumprimos a lei. Paulo vai dizer que a letra mata, né? Se referindo à lei do Antigo Testamento, ou seja, o ministério dela é trazer o juízo ao pecado, ao estado do homem, né, como pecador. E também Paulo fala sobre a lei escrita em em tábuas de pedra no Antigo Testamento e agora escrita em tábuas de carne, ou seja, gravada no coração do homem pela própria mão de Deus, pelo próprio Espírito de Deus, no coração daquele que é regenerado, né? Isso. O que Jeremias vai chamar de nova aliança. Né? Falando de um futuro logo ali da nova aliança. Da lei do Senhor agora e cravada no coração do homem. E não porque o homem está olhando para as tábuas, mas porque já está aqui. A graça de Deus, ela é capaz de mover o coração do homem, transformar o coração do homem, transformar os nossos desejos, os nossos pensamentos, para que sejamos de fato aquilo para que fomos criados. Criados à imagem e semelhança de Deus, diz respeito a esse vínculo de representatividade do divino. Nós conseguimos representar o divino a partir do próprio divino. Só uma pergunta, irmão. Por exemplo, se a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, que não falando ali da vez, sabe que o amor de Cristo está nele ainda ou... É muito difícil nós identificarmos, pelo menos eu penso assim,
Isso porque nós não conhecemos o coração do homem. Porque lembre-se que todo homem que é tocado, impactado pela ação de Deus, continua sendo homem, continua tendo os seus pecados, continua tendo os seus erros. Não quer dizer que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, aceitamos essa obra redentora de Cristo, somos tornados perfeitamente santos. Vivemos em um processo, e esse processo, acredito que em muitos casos pode haver desvios, digamos assim. Mas acredito que cada caso é um caso. É muito difícil nós identificarmos... O amor de Cristo está em tudo, está em todos. Isso não tem como negar, né? Por conta do seu sacrifício de amor. Mas o caso do desviado, né? Esse é um termo muito evangélico, né? O caso do desviado, acredito que é muito caso a caso. Porque você volta lá no filho pródigo, depois lá fora ele viu, né? Alguns não querem mais. A parábola do filho pródigo, ela, de certa forma, ela vai tratar, evidentemente, daquele que se perdeu e foi encontrado, né? Mas ela é uma parábola de tapa de luva nos judeus, naqueles amantes da lei, que sempre estiveram ali e nunca aproveitaram os benefícios do Pai. Perdido dentro de casa. Perdido dentro de casa. Perdido dentro de casa. Evidentemente que dentro da sequência ali do capítulo 15 de Lucas, né, para falar da ovelha, da dracma e depois do filho pródigo, se fala muito da relação do perdido. Não sei se aplica de fato aquele que entrou, saiu. Aí que eu flambo nas duas, sendo sincero com vocês, né, no meu pensamento, eu fico flamando nas duas vertentes, uma vez salvo para sempre, pela pré-consciência de Deus, né? Deus pode até, pelo amor dele, tentar trazer uma afastada comigo do conserto, mas o cara já quer ser perdido, né? Então fica difícil. Pela pré-consciência de Deus, eu acredito que se a pessoa for encontrada, como dizia o pastor João, uma vez por Cristo, ele não perde mais a salvação. Se ele for encontrado realmente... Esse entra numa outra celeuma. Você falou, Deus seus pecados, mas a consciência voltar nessa Cristo. Esse entra numa outra celeuma que aí, o que nós podemos tirar disso? Existe, evidentemente, que as duas linhas mais aceitáveis, digamos assim, né, dentro da teologia em relação à soteriologia, em relação à salvação, que é o calvinismo e o arminianismo, né? De certa forma, o arminianismo acaba falando sobre a perda da salvação. Mas a lógica do arminianismo não diz respeito, isso à lógica, né? O texto do arminianismo não fala uma coisa. Não pode atrapalhar a nossa busca. Mas eu digo assim, o que se escreve sobre o arminianismo, o que já se escreveu sobre o arminianismo, é claro que fala sobre a perda da salvação, né? A glória, a graça rejeitável, né? O calvinismo crê numa graça que não pode ser rejeitada, né? Mas, de certa forma, se nós pensarmos na presciência de Deus, na onisciência e presciência de Deus, Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E aí entra o ponto, aquele que se perdeu, teoricamente perdeu a salvação, será que perdeu ou nunca teve? Nunca teve. Por isso que eu digo, Deus batalha muito nessa momento de juízo. A batalha de Deus é a longanimidade de Deus para a salvação do homem. A intensidade dele trazer o homem para ele de volta. Então, dentro dessa, como eu falei, o arminianismo em si, a raiz, fala sobre a perda da salvação. Mas a lógica do arminianismo não me faz crer num pensamento de perder a salvação.
me faz crer na mesma lógica do calvinismo. Uma vez salvo, salvo para sempre. O calvinismo, mesmo que seja pela eleição, digamos assim, que Deus escolhe aqueles que vão ser salvos, evidentemente que não vai perder a salvação por conta disso, porque a graça sustenta ele até o fim. O arminianismo, ele vai falar da presciência de Deus, falando que Deus conhece, sabe todos aqueles que vão ser salvos. No meio do caminho, se alguém se perder, digamos assim, Foi como o Sérgio comentou. Deus já sabia. Ou seja, será que ele já em algum momento... Porque a salvação, ela acontece na conclusão da obra final. O que eu batalho para os irmãos sempre digo, que nós temos que batalhar pela consciência. Como nós falamos, e a Ara falou, que nós precisamos de Deus. Pela consciência, independente se nós estamos escrito ou não escrito, nós temos que ter essa busca incessante. Isso. Por Deus. Acabar o contigo. Até porque, como eu falei, a obra, nós podemos dizer, quer dizer, podemos entre aspas, né? Porque nós não temos como saber, mas digamos que a obra, nem o calvinismo. O calvinismo, temos aqui o calvinismo. Pode dizer que o calvinista sabe que é salvo? Na verdade não, né? Mas eu creio na predestinação, na eleição divina. Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo, escolheu-os para a glória eterna, como diz Romanos, aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou, os que predestinou, a esses justificou, e os que justificou, a esses glorificou. Uhum. Mas a gente não pode dizer assim, ó, a irmã ali não é eleita, a irmã ali não é salva, Exato. ou o irmão aqui é um eleito. Há um mito também contra o calvinismo, eu vou fazer essa meia-culpa e essa defesa. Muita gente diz assim, mas então se eu sou predestinado, se eu sou um eleito, então eu posso viver à vontade, pecar à vontade, porque Deus já me escolheu mesmo. Mas esse é o grande equívoco. O calvinismo não prega isso. O calvinismo diz assim, aquele que é salvo, ele vai viver e produzir frutos de acordo, né? Salvação. Né? Com isso, não quer dizer que a gente não peque. Não quer dizer que a gente não venha a cometer pecados, afastar-se até mesmo muitas vezes da presença de Deus. Mas a graça de Deus, aí voltando àquilo que você falou, no nosso conceito irresistível, ela me traz novamente, ou ela me alcança onde eu esteja, no meu estado que eu esteja, para a plenitude da graça de Deus. Isso. Então, como eu falei, no final das contas, nem o calvinista e nem o arminiano pode dizer, eu sou salvo e deu. Não pode bater no peito. Nós temos a consciência da salvação no sentido do que ela gera de frutos em nós. Porque a salvação, assim como o calvinismo, porque eu já ouvi de culto, gente dizendo que o calvinismo é coisa do diabo, é coisa de Satanás, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu gosto do Silas Daniel, no livro no livro da CPAD, inclusive, chamado A Mecânica da Salvação. Ele vai fazer uma defesa ao arminianismo, mas ele faz uma bela defesa do calvinismo. Embora ele não concorde com o princípio da predestinação, ele não sataniza isso. E ele mostra toda a trajetória histórica dos pais da igreja, não necessariamente, porque eles eram meio que semi-pelagianos, né? Em certo sentido. Mas uma trajetória longa da história da igreja, mostrando esses dois caminhos, e inclusive essas duas possibilidades que hoje eu não posso chegar a dizer embora, digamos, eu sou arminiano e não concordo com o calvinismo. O Luciano é calvinista e não concorda com o arminianismo. Mas nós não conseguimos divergir de certa forma, porque é como o Silas Daniel fala, a mecânica da salvação. No final das contas, todos nós sabemos que o carro, ao entrar dentro dele, bater a chave e ligar, a gente pode ir embora. Mas como o motor funciona, a gente não sabe. Isso que eu digo, a gente busca, é isso que eu digo, eu não posso deixar de buscar, mesmo eu não sendo predestinado, mas eu estou buscando. Sim, é porque a salvação, ela gera reflexos em nós, seja pela presciência ou pela predestinação. Ela gera vai chegar fruto em nós, né? Por isso, Gálatas 5 vai ser
perfeito nisso, Vai né? chegar a hora que vai fazer o teste e o produto é do Paraguai. Tem um monte de botão, mas não funciona nada. Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e afasta de mim porque eu não te conheço. Porque no final das contas, tudo que nós fazemos, o que é de fato levado em consideração não é a ação em si, mas a intenção da ação que é movida pelo próprio coração. Porque isso falou, se eu faço a ação pensando numa recuperação da ação que eu fiz, já não valeu nada. E tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós precisamos fazer, ou pelo menos deveríamos fazer, como reflexo da obra de Deus. O amor que está em nós. Quando nós fazemos em busca de algo, significa que nós ainda estamos muito aquém daquilo que deveríamos ser, e nós vemos qual que é a nossa bondade, né? A nossa bondade comparada a trapos de imundícia. Por isso que a gente bate tanto na ideia do dízimo, por exemplo, como uma forma de angariar a salvação. Não. E querer comprar Deus, vamos dizer assim. Isso é dizer o seguinte: eu preciso me agarrar a alguma coisa onde eu tenho controle da situação, porque esse Cristo que morreu na cruz eu não sei do que se fez. Vou confiar nesse Jesus que eu nem entendi o que ele fez por mim? Eu vou confiar no quê? No meu próprio sacrifício. Caminho. Veja que tudo está relacionado ao pecado original. Aquilo que aconteceu no Éden, a busca do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É procurar trilhar o seu próprio caminho à parte de Deus. Quando eu digo que, falando de novo do dízimo, que eu dou o dízimo porque se eu não der o dízimo eu vou para o inferno, eu estou dizendo que a minha ação é que leva à salvação e não a ação de Cristo. E a redenção é pelo sangue, nunca foi por outro meio. Né? Não existe meio redentivo a não ser o sangue. E hoje o sangue de Cristo. É, Cristo. porque tudo em nós é gerado a partir disso. Inclusive, podemos falar, o dízimo é bíblico? Tá, é bíblico, tá na Bíblia, mas o dízimo não faz parte de uma ação salvadora. Salvífica. Não é, não pode, porque quando nós fazemos É isso... resultado. Pode ser resultado. Como reflexo, quando nós olhamos para a comunidade, identificamos necessidades na comunidade, e essa comunidade é uma comunidade que faz bem uso também do dinheiro. Consciência. Não é aquele que a gente ouvia quantas vezes, né? Não, eu dou o meu dízimo porque é uma obrigação, o que eles fizerem com o dinheiro é problema deles e eles vão responder diante de Deus sobre isso. Não. Isso é ser conivente com o erro. É participante do erro. Pilatos. Lavando a mão. Lavando as mãos, né? Azar é deles o que eles vão fazer. Pode matar. Não é assim. Vejam que o grande sentido dessas ofertas, digamos assim, seja a oferta, seja o dízimo ou o que for, é para que ela seja benéfica à obra de Deus, ao reino de Deus, suprindo necessidades dos irmãos, cooperando aquele que tem, auxiliando quem não tem. Evidentemente, precisa pagar um aluguel, precisa pagar uma água, precisa pagar uma luz, precisa comprar isso, precisa comprar aquilo. Quem vai fazer isso é a união dos irmãos. Os irmãos vão contribuir para, por exemplo, esse aluguel não se paga sozinho. Não pode se tornar regra. Não pode, exato. Mas a consciência da igreja em relação a isso, aí sim. Mas um dízimo não pode ser transformado em tijolo. Mas é isso que a gente pensa no começo. Você deu algo para uma pessoa, para você, mas você pensa no retorno. E para Deus é a mesma coisa que nem a gente se dá lá nas árvores. Agora, quantas vezes a gente já ouviu lá no púlpito? Pressionar Deus aí. Pressionar. Não, porque Deus vai retribuir. Deus vai abrir as janelas dos céus e não sei o quê. Não, isso é um pensamento da queda. É um pensamento... Aprendeu, irmão, depois a gente sofre nessa caminhada. Exato. A gente cresce com esse pensamento, com esse ensino. Não estou generalizando, mas
boa parte daqueles que ensinam é porque estão pensando em outras coisas, né? Que começa com B e termina com... Começa com bo, né? E termina com osso. Né? Pensando no bolso. Vida boa. Porque pode ver que a maioria desses pastores, enquanto nós estamos com os nossos carrinhos, às vezes até de bicicleta, ou até a pé, com o guarda-chuva todo arrebentado, eles estão lá com um carrão de 100, 200 mil, 300 mil. Quem que alimenta? A comunidade é uma comunidade que não acompanha o nível financeiro do seu líder. Algo que precisamos ter em mente é que, embora Juízes seja um dos livros mais famosos da Bíblia, principalmente para aqueles que já foram professores de classes infantis, ele contém muito das porções mais mal interpretadas das Escrituras. Juízes é frequentemente lido como um conjunto de lições de moral que devemos extrair para transmitir às nossas crianças. Então, aqueles que já passaram pela classe infantil, já sabem tem alguma experiência com a classe infantil, sabem que muitas vezes é utilizado histórias de juízes para trazer algum tipo de lição moral às crianças. Né? Embora em parte tenha tais lições, a dificuldade é que quando ficamos obcecados somente por tais implicações, perdemos de vista o cerne da história contada no livro. De onde nós estamos vindo? Nós estamos vindo desse retorno, dessa chamada à vocação de Deus, lá desde Gênesis 12. Eles foram para o Egito, Deus resgatou-os do Egito, levou para o deserto, renovou as promessas, cumpriu as promessas, instalando este povo na chamada Terra Prometida. E aqui na Terra Prometida acontece a história dos juízes. Tá? Mas aqui o autor está querendo contar alguma coisa, está querendo falar alguma coisa. Ele não está necessariamente querendo trazer implicações do que pode e do que não pode, do que é certo e do que é errado, mas está revelando alguma coisa de Deus que vai culminar lá no Novo Testamento. Quando desconectamos Juízes do enredo mais amplo da Bíblia, corremos o risco até mesmo de inverter a real contribuição que o livro faz para o nosso entendimento da história dos atos salvíficos de Deus. Veja só o que o enredo da salvação vai falar. Quando nos lembramos do fato óbvio de que Juízes está em ampla continuidade com o que tem acontecido até aqui na narrativa bíblica, veja que o livro continua. Nós já falamos, a Bíblia não é uma colcha de retalhos. Ela vai seguir em continuidade para falar algo. A Bíblia nunca vai falar algo especificadamente dos seus personagens, porque o personagem central da Bíblia é Deus, e o que está acontecendo ali é a revelação de Deus do seu plano salvífico, que nós podemos identificar inclusive com a revelação do próprio homem, de quem é o homem, né? Nós falamos em relação inclusive da sua própria bondade má, né? Então percebemos que o livro lida acima de tudo com perguntas relacionadas ao plano de redenção do cosmos como espaço permanente da habitação de Deus, ou seja, o enredo de Juízes nos conta como as gerações que seguem os israelitas que herdaram a terra responderam ao chamado mais fundamental dado por Yahweh desde o Monte Sinai, que é esse chamado de luz para as nações, né? Será que Israel ouvirá atentamente a voz de Deus depois do assentamento em Canaã? E será que Israel conseguirá produzir líderes como Moisés e Josué para ajudarem o povo a perseverar em sua vocação de ser um reino de sacerdotes perante as nações? E aí nós temos constantes histórias trágicas ao longo da narrativa bíblica. Quer ver um ponto que nós podemos levantar em relação a como nós muitas vezes identificamos o livro de Juízes? Quando nós perguntamos, aqui talvez não vão fazer isso, mas quando se pergunta para uma boa parte das pessoas, talvez até a grande maioria das pessoas, o personagem mais importante do livro de Juízes, um personagem de exemplo no livro de Juízes, pensam logo em Sansão. Sansão, né, Richard? O mais forte,
o mais corajoso, o cara que matou mais filisteus dos juízes. O cara foi o cara. Esse deveria ser. Eu lembrei também. É coisa interna. Eu nem sei quem. Agora admito, porque você riu Agora sozinho. não vamos seguir. Você riu sozinho, eu admito com a gente, né? Porque não sabe a piada, né? Pera aí, deixa eu voltar aqui. Acho que eu não devia ter olhado para o pai. Sansão. Coisa do nego. Você não liga, imagina que tá. Sansão. Enfim. Mas nós pensamos sempre no Sansão, né? O nego de 10 coisas que ele fala, 9 é besteira. Então ele era o mais forte, o mais corajoso, e muitas vezes ele acaba servindo, né, de exemplo. Mas também foi o mais mulherengo, Mais bêbado, mentiroso. Hã? Mas o mais inocente, digamos assim, né? O burro. Irresponsável. Irresponsável, descontrolado, traiçoeiro. Nossa. Tudo isso. Esse foi Sansão. Foi Sansão. E Sem ainda contar que foi cabeludo. Isso só... Ele gostava de uma briga. esse gostava. E esse é o típico cara que nós, conhecendo, E no finalzinho. não queríamos que os nossos filhos seguissem. E no finalzinho falou: se realmente eu sou quem você é, dá mais um pouquinho desse teu poder aí. O cabelo já tinha crescido também, né? Acho que até o final ele não acreditou muito ainda no chamado dele, né? Porque ele utiliza daquilo que... E esse é um ponto importante também. Ele utiliza daquilo que ele recebe de Deus para interesses próprios. Lembra quando a gente falou já dos dons, isso em outro contexto, né? A igreja de Corinto, por exemplo, ela não foi uma igreja que teve problema de escassez de dons. Foi uma igreja que teve um excesso de má utilização dos dons. Paulo chama a atenção dessa igreja, não porque eles deveriam buscar mais dons, porque eles eram cheios de dons, mas eles utilizavam de forma errada. Eles não